minutos. Vamos lá para a Europa. Israel lançou novos bombardeios no centro de Beirute, no Líbano. As forças armadas israelenses alegam estar atacando alvos do Hezbollah. Falei que a gente vai para a Europa porque é de lá que o Luca Bassani vai trazer informações sobre a situação nesse momento para a gente. Luca, bem-vindo, boa tarde. Boa tarde a você, Lívia, a todos que nos acompanham aqui no Linha de Frente. Realmente, apesar da expectativa desta resposta de Israel e dos Estados Unidos ao governo iraniano, as operações militares dentro do Líbano, elas continuam de forma bastante intensa durante as últimas horas. Inclusive, foi divulgado pelo próprio Ministério da Saúde, que é controlado pelo Hezbollah nas localidades do sul do Líbano, que cerca de 15 pessoas ligadas ao grupo morreram, 15 terroristas, assim chamados pelos israelenses, morreram durante as últimas horas nesta incursão e que um avanço israelense teria sido freado, repelido pelo Hezbollah. Ao mesmo tempo, Israel diz que conseguiu, em localidades na região central de Beirute, eliminar outros membros sêniores deste grupo, fazendo com que, novamente, essa liderança se tornasse acéfala, né? O objetivo dos israelenses até o momento é eliminar todas as importantes lideranças históricas do grupo para fazer com que, nesta estratégia, ele acabe se dissipando e o exército libanês, que é completamente diferente do Hezbollah, possa reocupar aqueles territórios que estão controlados pelo grupo desde mais ou menos o começo da década de 90. Ao mesmo tempo, nós vemos que crescem todos os apelos internacionais por parte dos Estados Unidos, da União Europeia e até mesmo de países árabes mais moderados, como Emirados Árabes Unidos, Jordânia, para que haja um cessar-fogo e que essa estratégia, seja de um lado, seja do outro, seja repensada para evitar danos maiores à população civil, que tem sido aquela mais atingida nesta guerra, seja na faixa de Gaza, seja no Líbano. Afinal, as Nações Unidas calculam que cerca de 1 milhão de pessoas, dentre as 6 milhões que vivem no Líbano, já tiveram que se deslocar por conta desta guerra, e o temor é que o avanço do exército de Israel e que novos ataques podem fazer com que ainda mais pessoas tenham que deixar suas casas e não possam ter acesso a itens básicos como remédios, alimentos e outros elementos de primeira necessidade. Ao mesmo tempo, nós vemos que Israel disse muito consciente sobre a sua estratégia militar e que continuará fazendo o que for necessário para garantir a segurança das suas fronteiras e permitir com que a população de israelenses que vivia no norte do país possa regressar às suas casas, já que muitos também tiveram que evacuar essa região por conta dos ataques do Hezbollah desde outubro do ano passado. A preocupação para uma guerra regional, considerando que a resposta israelense ainda não aconteceu, mas foi prometida por Benjamin Netanyahu, ela cresce a cada dia, continua ainda num momento de grande tensão e, portanto, nós continuaremos aqui acompanhando, vendo todas essas movimentações, tanto diplomáticas quanto militares. Luca, eu fico pensando, se nós, de longe, você é um pouco mais perto do que nós aqui no Brasil, mas ainda assim de longe, ficamos tão apreensivos com uma situação como essa, imagina aqueles brasileiros que, todo mundo, mas eu vou falar pelos brasileiros, aqueles quase 3 mil brasileiros que já manifestaram vontade de voltar aqui para o Brasil, repatriados com a ajuda do governo federal. Acontece hoje uma reunião de coordenação entre Itamaraty, Ministério da Defesa, Força Aérea Brasileira, para discutir essa operação, para repatriar esses mais de 3 mil brasileiros que estão lá no Líbano. O avião da FAB permanece em Lisboa, saiu ontem, se não me engano, do aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, e está aguardando sinal verde para partir para Beirute. Qual é a situação nesse momento, Luca? Tem informações para a gente? Pois é, Lívia, como você bem colocou, são 3 mil brasileiros que já expressaram essa vontade de querer regressar ao Brasil e que vivem no Líbano. Lembrando que os brasileiros são quase 20 mil que vivem neste país árabe, sendo o maior contingente de concidadãos nossos que vivem no Oriente Médio. Até agora, o governo já tem uma aeronave que está estacionada em Lisboa, esperando o sinal verde para seguir para Beirute e poder resgatar pelo menos 220 desses brasileiros. Lembrando que haverá uma prioridade às mulheres, às crianças, às grávidas, aos idosos e às pessoas doentes, para que possam ser repatriados
repatriados de maneira prioritária, mas, ao mesmo tempo, nós vemos que ainda não há nenhum tipo de previsão quando isso poderá acontecer e se todos esses 3 mil que querem voltar ao Brasil conseguirão voltar antes que a situação piore dentro do Líbano. Outro fato que é importante a gente mencionar e que foi revelado pela Polícia Federal durante as últimas horas é que 2 brasileiros que estavam nessa lista de possível repatriação foram barrados desta possibilidade por conta de representarem um perigo, um risco ao nosso país no quesito da segurança nacional. Lembrando que desde o ano passado a APF já conduz operações para investigar brasileiros que estariam ligados ao grupo fundamentalista Hezbollah e que teriam como objetivo realizar atentados terroristas contra a comunidade judaica no Brasil. Então, esta operação também da Polícia Federal é super importante para garantir que aqueles brasileiros que estão necessitando da ajuda do governo possam regressar, mas que estes mesmos não representem um perigo àqueles que estão no nosso país e que querem receber de braços abertos todos aqueles que precisam, mas sempre com a consciência de que são pessoas pacíficas e que não possam representar qualquer tipo de problema para o Brasil. Nós vamos ficar aqui acompanhando essas atualizações, lembrando que o Itamaraty tem mantido contato constante com todas essas famílias para também passar os determinados prazos e para que elas não se desloquem sem muita antecedência para algumas localidades do Líbano que eventualmente podem se tornar perigosas à medida que a guerra vai se desenrolando. Ana, Luca, primeiro você, tá? A Ana vai te fazer uma pergunta, tá? Só para você ver que vai ser outra voz. Luca, tudo bem? Um prazer falar com você novamente. Luca, nós estamos chegando ao aniversário daquele atentado horroroso, se não me engano, dia 7 de outubro. E desde então, houve muita crítica a respeito da conduta do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. Primeiro-ministro, né? Tá certo? Isso. A respeito da condução dessa guerra a partir daquele evento. E agora a gente tem novos desdobramentos. Eu queria entender como a população de Israel está com relação às condutas que estão sendo adotadas por Israel nesse momento, nessa nova etapa desse conflito. Olha, Ana, essa é uma pergunta muito importante, porque assim como quase todas as nações democráticas do mundo e que tem o multipartidarismo, como é o caso de Israel, a população que é mais progressista, mais de esquerda, e a população mais conservadora, mais de direita. Naturalmente, aqueles que são de esquerda, que são aí 40%, 50% da população, já estariam contra a posição de Benjamin Netanyahu por ser um primeiro-ministro bastante conservador e que até fez uma coalizão considerada por muitos ultra-ortodoxa para conseguir se manter no governo, até com os judeus ultra-ortodoxos que têm visões muitas vezes radicais sobre a ocupação completa da Cisjordânia, violando alguns tratados internacionais. Ao mesmo tempo, aqueles de direita que eventualmente até apoiam Benjamin Netanyahu, muitos têm já se sentindo um pouco exaustos com esse cenário de guerra, inicialmente frustrados com a demora na resolução do conflito dentro da faixa de Gaza, mas ao mesmo tempo agora, após o ataque do Irã e também com essa operação precisa dentro do Líbano que acabou matando Hassan Nasrallah, chefe do Hezbollah, se tornaram um pouco mais satisfeitos com a posição do primeiro-ministro, que mostrou uma certa força em conduzir algo que por muitos israelenses já era esperado, dado o perigo que o Hezbollah representa, com mais de 100 mil homens, alguns calculam, e muito mais armado, né, com uma tecnologia muito maior do que tinha o próprio Hamas no sul de Israel, na faixa de Gaza. Então, essa posição é bastante dividida. Muitos falam que ainda a posição de Benjamin Netanyahu ela é muito delicada e caso houvesse uma eleição hoje, ele não venceria assim como venceu o último pleito, mas que essa é uma questão que vai sempre mudando de acordo com os dias, de acordo com a resposta que é dada por Israel, mas muitos acreditam que uma vez que essa guerra acabe, não sabemos quando ela acabará, você bem colocou aí que são já quase 12 meses completos de conflito, a questão política interna de Israel voltará a ser tema e a oposição pedirá um voto de desconfiança, pedirá novas eleições e provavelmente Netanyahu não terá tanta força para se reeleger, assim como foi durante esses quase 15 anos que ele tem figurado como a principal figura da política israelense. Luca Bassani, muito obrigada, viu, pela participação aqui no Linha de Frente. Bom trabalho, bom descanso para você. Só sei que amanhã eu vejo o Luca Bassani cedinho de novo no Jornal da Manhã, então espero que seja bom descanso para ele.
Deixa eu começar com você, Ellen. Agora, o Luca trazia informações antes da pergunta da Ana sobre o veto a alguns nomes nessa lista de brasileiros que manifestaram interesse em ser repatriados aqui para o Brasil, lá do Líbano, uma lista com cerca de 3 mil nomes. É importante que haja, né, um cuidado, uma atenção com esses nomes. Não dá, obviamente que, num primeiro momento, o interesse é acolher e é trazer o interesse do governo, ou pelo menos deveria ser, mas tem que ter cuidado com quem a gente está trazendo para cá também, né? O que a Polícia Federal já fazia, né? Essa lista, quando o governo brasileiro fez a lista são 3 mil, né, brasileiros para serem repatriados, né? A Polícia Federal fez um pente fino nessa lista. E aí apontou ali alguns nomes que não poderão vir, porque justamente são nomes que talvez tenham algum envolvimento com movimentos mais extremistas. Claro que a gente no Brasil, às vezes, a gente tem uma sensação de que, mas aqui, né? Mas nós temos no Paraná um núcleo que a Polícia Federal já descobriu de movimentos extremistas muito forte. Santa Catarina tem um outro núcleo, mas aí é de um outro viés de movimentos extremistas. Então, assim, isso não é uma coisa tão distante da nossa realidade. Ou a gente, enquanto país, é para isso que a gente tem que estar olhando mesmo, né? Assim, como que a gente vai trazer de volta os nossos, quem está fora, em uma situação de perigo, quem a gente traz de volta. É isso que a gente tem que fazer, não é ficar buscando o Nobel da Paz, que não vai chegar nunca, né? Isso é a pior coisa que o Brasil pode fazer como Estado, ficar intervindo numa guerra em que não lhe concerne, né, em busca de um troféu que não vai chegar. Mas, como país, é isso. O que a gente pode fazer? Bom, tem 3 mil brasileiros querendo voltar. Quem a gente traz, como a gente traz, com que critérios a gente traz para cá. Isso sim, e nesse sentido, a diplomacia está mais do que correta nessa atuação, Lívia. Nós tivemos no começo de setembro, Eliana. Isso acontece com uma certa frequência, não vou arriscar dizer qual, mas no começo de setembro foi notícia em todos os veículos de comunicação, um brasileiro acusado de envolvimento com Hezbollah preso. Sim. E eu não sei se você tem acesso a essas investigações, se você ouve falar sobre essas investigações, não deve ser algo tão incomum. Talvez não em relação ao Hezbollah, mas outros grupos extremistas, como dizia ela. Vamos fazer um comparativo bem esdrúxulo aqui. Vocês sabem que nós temos, infelizmente, jovens que formam grupos neonazistas aqui. Né? Aqui em São Paulo. Sim. Que, obviamente, são monitorados no sentido de que respondam se acontecer alguma coisa. Não é diferente com relação aos extremistas. A gente tem que, com todo respeito, nós estamos falando de radicais que fazem tudo por religião. Nós estamos falando em convencimento de Deus, o que é muito, que ao mesmo tempo é utópico, mas ao mesmo tempo é o máximo, né? Por exemplo, para qualquer pessoa que seja religiosa, para qualquer pessoa que tenha o centro da sua vida formado na religião, não tenho dúvida que nós teremos, e já temos, pessoas ligadas ao Hamas, pessoas ligadas a todos os grupos extremistas. E aqui em São Paulo. Agora, o nosso Estado, não estou dizendo Estado de São Paulo, Estado, Brasil, né, nação, tem que tomar cuidado, porque aqui não podemos admitir nada de radicalismo nesse sentido. E para isso, temos também o Ministério, né, o Ministério da Justiça, que tem que ficar atento a todo o movimento. E o Itamaraty, igualmente. Lívia, eu só queria, assim, concordar um pouco aqui com a Ellen, né, no sentido de que a polícia, eu estou olhando para a Polícia Federal, eu acho que deve fazer certo mesmo. Por quê? Para garantir até mesmo a segurança daqueles que não estão dentro desses casos extremistas. Até porque, né, outro dia alguém falou assim, mas se ele fizer isso, ele vai estar fazendo uma questão separatista, mas por questão de segurança. Porque imagine só, se dessas pessoas que tem aí um cunho mais extremista vem no avião e acaba acontecendo mais desgraça dentro aí do que a gente já tem, o governo também será responsabilizado. Então, acho que tem que ter esse filtro mesmo, até porque a intolerância religiosa, sexual, de tudo a gente tem hoje em dia. Hoje em dia está muito ódio, né? O ódio e o amor estão evidenciados e agora aqui a gente está vivenciando uma guerra, pessoas inocentes sendo, né, enfim, atingidas por todos os lados. Então, eu acho que nessa seara andou bem a nossa diplomacia brasileira em separar aquelas pessoas que têm eventualmente, né, dados
anteriores de cunho mais extremista e separar nesse momento, dando auxílio para aqueles que não têm lado nenhum, que estão precisando urgentemente saírem dessa guerra que está acontecendo lá. Então, nesse sentido, eu concordo também aí com a Ellen e eu acho que foi muito boa a questão trazida pela Polícia Federal. Ana, nesse avião que está lá em Portugal, aguardando os trâmites para conseguir chegar a Beirute e trazer esses brasileiros para cá, ele tem uma capacidade de 220 a 240 pessoas. E aí, levando-se em consideração que a gente tem esse universo de 3 mil brasileiros interessados, no mínimo 10 viagens, pensando nesse mesmo modelo de avião, terão de ser realizadas. Não tem outro caminho. É preciso dar essa assistência, né? Não é hora de pensar em outras questões, obviamente. Tomando-se todos os cuidados, a Ellen destacou, Priscila também reforçou essa importância de saber quem tá chegando aqui no Brasil, mas é papel do governo brasileiro fazer isso, né? Você vê outro caminho? Bom, ele é o principal papel de um governo, é proteger os seus cidadãos, né? Então, é um custo? Precisava? É um risco? Não precisava? É um risco? Mas o que você vai fazer nessa situação? A verdade é que todas as ações, elas têm implicações. Infelizmente, ainda não existe um avião capaz de transportar 3 mil pessoas de uma vez só. Poderia se pensar em formas de colaboração entre aviões que já estão mais próximos do local, né? Mas, enfim, até criar toda essa estrutura de cooperação internacional, essas pessoas, elas estão correndo um risco. Não tem o que... Elas precisam desse asilo, o governo precisa prestá-lo. E, assim, nem entro nessa questão da Polícia Federal, nesse mérito, porque eu acho que também faz parte do papel do Estado brasileiro, também como forma de garantir proteção aos seus cidadãos. Então, fez muito bem, fez a diligência necessária. Quem está apto a retornar ao país tem que ter meios para o fazer o quanto antes. Então, assim, a gente agora precisa da liberação do governo do Líbano, se não me engano, para que o avião possa sair de Lisboa e pouse lá na capital, em Beirute, para conseguir trazer essa primeira leva de passageiros. Se não me engano, eles estão priorizando mulheres e crianças, mas que isso aconteça da forma mais célere possível e que, se buscadas e encontradas outras alternativas para retirar essas pessoas com uma maior agilidade, mesmo que não de volta diretamente para o Brasil, mas serem acolhidas ali em países mais próximos até que isso aconteça, melhor para o nosso país será. Eu estou olhando uma informação aqui no G1, uma informação de agora há pouco, dizendo que quase 2 semanas após Israel invadir o território libanês, as Forças Armadas do Líbano. Informação muito importante, porque até agora todas essas ofensivas e contraofensivas partiam ou chegavam de Israel ou a Israel para ou de Hezbollah, no Líbano, grupo terrorista, não governo. E aí, a partir dessa notícia... Se confunde um pouco lá. Não, muita gente confunde. Quando se vê uma notícia, né, quando a gente vê uma notícia como essa, de que as Forças Armadas do Líbano reagiram hoje, quinta-feira, pela primeira vez à ofensiva e dispararam contra soldados israelenses, daqui a pouco a gente traz mais informações sobre isso, é um ponto de muita preocupação, né, Ellen? Porque já se fala de uma escalada, de uma regionalização da guerra, mas até então não tinha o governo do Líbano efetivamente na guerra. Já é um ponto de que isso pode acontecer ou já está acontecendo. Lívia, esse é um ponto bastante preocupante. Eu brinco aqui, né? Olha, como eu falei antes, eu sou formada muito old school, não gosto de falar de onde eu não tenho propriedade. Nunca pisei no Líbano, nem em Israel e nem no Irã. Então, o ideal para falar teria ter sido pisar nos 3, ou pelo menos um dos 3. Mas eu fui correspondente em Moscou e já morei nos Estados Unidos, então eu posso falar de onde eu estou enxergando essa guerra e para onde ela nos assusta, né? E aí que ela nos assusta. Por quê? Porque até aqui, a dança Israel-Irã, que está também nessa conversa, é uma dança que se repete por muitos anos, que a gente vê. Agora, a gente precisa entender o seguinte: quem é o grande apoiador local do Irã? A Rússia. Quem é o grande apoiador local de Israel? Os Estados Unidos. Os Estados Unidos está, nesse momento, num vácuo de poder, né? Está num vácuo de poder, aguardando uma eleição presidencial. O que talvez possa ser bom no momento, para que nada mais efetivo seja feito. Por quê? Porque a Rússia não vai gostar de ver um Irã de joelhos diante de Israel, né?
E aí a gente tem uma escalada de conflito. Se Estados Unidos entra de fato na guerra, né, apoiando Israel, aí nós temos outras potências entrando, apoiando o lado. E agora a gente tem uma resposta do governo do Líbano, aí sim a gente fala de uma... Aí a gente vai ver alguma vantagem de morar no Brasil, eu espero. Mas assim, a gente fala de uma escalada de conflito. Isso que você falou é preocupante mesmo, porque... Digamos que os Estados Unidos, para vencer a eleição, deu uma cartada final e grandiosa para dizer, agora eu ganho a eleição aqui, graças ao meu apoio a Israel. Aí eu acho que também... Mas acho pouco provável, Eliane, porque não me parece que essa seja uma cartada positiva para vencer uma eleição. Mas você concorda que está tudo mundo Mas de fato, nós estamos num momento muito decisivo global, assim, com a eleição dos Estados Unidos e esse conflito escalando, lembrando que a gente tem ali Ucrânia, né? A Ucrânia não acabou, né, gente? Continua. Exato. Aí nós estamos falando de uma escalada global de conflito. E isso sim é muito assustador. Hoje... eu não vejo esse cenário, ou pelo menos até agora, antes da gente entrar aqui. Mas isso existe. Mas é que acho que tem uma questão que, dos pronunciamentos de Israel, foi aventado a realização de um ataque às instalações que produzem petróleo no Irã. E o Irã, se não me engano, ele é o 7º maior produtor de petróleo do mundo. Então, se isso efetivamente acontecer, e nesse momento a gente torce para que não, a gente vai ter uma alteração na dinâmica dessa guerra, porque isso vai causar consequências econômicas no mundo todo. O barril de petróleo é mais de $100. E a hora que você mexe na economia, você tira muitos países que hoje estão tentando manter uma posição de neutralidade até para evitar essa escalada, eles vão precisar se mexer. Vão precisar se movimentar. E aí sim eu acho que a gente tem a oportunidade, e eu falo oportunidade num sentido ruim, não é que eu acho uma coisa positiva, disso aumentar, disso crescer e dessa guerra se expandir para além das fronteiras do Oriente Médio. O que é tudo que a gente não precisa como mundo nesse momento. Só para a gente fechar a discussão, preciso passar para o intervalo. Nós conversamos hoje pela manhã com o João Jung, ele é especialista em relações internacionais, professor, inclusive, dessa área da PUC do Rio Grande do Sul. E, por interesses econômicos, ele, pelo menos, não acredita que as grandes potências, por interesses econômicos, não terão interesse em deixar essa guerra, que já tem grandes proporções na região, escalar para uma escalada global, digamos assim. A gente espera que ele esteja correto, né, e que a situação se resolva o mais breve possível.